E nós seguimos com mais informações e notícias nesta quinta-feira, porque o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, evitou comentar as sanções anunciadas pelos Estados Unidos a autoridades e funcionários públicos estrangeiros que tenham censurado cidadãos americanos. Questionado por jornalistas na chegada ao Supremo sobre a decisão do governo Trump, o ministro declarou apenas, abre aspas, não aconteceu nada que eu precise falar, fecho aspas. Piotto, achei que tinha sido ali um quebra-queixo, mas foi uma declaração do ministro Barroso, então estou aqui repercutindo o que não disse o ministro Barroso. Ele poderia, aliás, ter essa conduta mais vezes, né? Porque gosta bastante de falar, mas sobre esse caso preferiu não dizer nada. Olha, eu começo pela sua conclusão, então. Seria ótimo se os juízes do Supremo parassem de falar fora dos autos. E olha que isso nem é, obviamente, um julgamento, mas falam demais, dão opinião demais, antecipam posições que, obviamente, podem ser motivo de um inquérito na corte. Mas vamos lá. Cantam demais. Os que cantam também, né, Augusto? Essa é a razão número 1. A 2 é que ele provavelmente realmente não deve ter nada para falar sobre o assunto. Não tem o que falar sobre esse assunto. É uma decisão do governo americano, é uma prerrogativa do governo americano, é de uso exclusivo do presidente dos Estados Unidos, a lei Magnitsky, ou qualquer sanção. O visto, quem decide, quem entra ou não entra no seu país, é o país. Então, quer dizer, vai dizer o quê? Até porque ele teria que, ao dar uma resposta, dizer o porquê, então, não deveriam ser aplicadas sanções a autoridades brasileiras. Mas aí ele teria que fazer, digamos, uma introdução maior. Porque o Supremo agiu de acordo com a Constituição, ele teria que afirmar isso. E dar mais exemplos. Porque o Supremo está respeitando o devido processo legal, porque o TSE e o Supremo não cancelaram e não censuraram pessoas aqui nos Estados Unidos, cidadãos americanos, porque esse é o motivo. Né? Que o Supremo seguiu a lei brasileira, naquele caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes em relação às duas empresas do Elon Musk, mandam uma empresa pagar a multa da outra porque o sócio está nas duas. Mas espera aí, são empresas diferentes. Quer dizer, ele teria que dizer que tudo que o Supremo fez até agora está certo. E aí denunciar o abuso, abre aspas, pelo menos do ponto de vista político, do que seria, por exemplo, qualquer medida do governo americano. Então, acho que o ministro pensou, repensou e disse, não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Segundo ele, porque não aconteceu nada ainda. Não, já aconteceu. Eu tenho uma declaração de ninguém menos do que o secretário de Estado do governo americano. Não é pouca coisa. É o Marco Rubio. Olha, Diga, Augusto. Eu tenho 2 sobrinhos aí nascidos nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sabem cuidar dos seus cidadãos, né? E cobram e retribuem. Qualquer pessoa nascida lá, esses garotos, por exemplo, depois passaram a viver aqui no Brasil, eles, nos Estados Unidos, eles estavam sujeitos à convocação em qualquer mobilização militar. Eles tinham de atender à convocação do Exército para defender os Estados Unidos. O governo americano sabe defendê-los. E esses idiotas brasileiros que não pensam em defesa do brasileiro em momento algum, não pensam no país, eles acham que, imagina, só porque a Janja disse fuck you para uma autoridade americana, para o Musk, que estava no governo, só porque o Lula diz o diabo aí do Trump, esses caras não registram isso, eles são tão frios que, deixa para lá, eles são humanos também. O Brasil está provocando o governo Trump o tempo todo. E eles vão deixar de usar uma lei que existe para dar uma lição em quem vive deseducando o Brasil com esse comportamento. O que eles estão vendo aí, para eles era coisa de cinema, mas de cineasta criativo. Eu gosto de filme de tribunal, vocês também já viram
alguma coisa assim, mas nem o Woody Allen ia pensar numa coisa dessas. Ele já pensou no nosso golpe, ele já repetiu o golpe no filme Bananas. Mas você fala, faz aí um tribunal em que o cara é tudo. Ele acusa, ele é vítima, ele interrompe, tá? Ele fala pelos outros e tal. Aí é exagero. Aí é exagero. Então é o seguinte, eles estão brincando com gente grande, tá? E são moleques, no pior sentido da palavra. Agora, que se virem, porque quem conhece os Estados Unidos e, sobretudo, quem conhece Nova York, se sente mal, se eu posso garantir, porque eu conheci pessoas que sofreram essa sanção, é muito ruim você saber que não pode ir a Nova York. Você pode não querer ir, mas é bom saber que, se quiser, você vai. E eu dizia isso para vários amigos. Eu dizia, olha aqui, eu nem vou tanto para lá, mas eu posso para Nova York, você não pode. Sofre. Não podiam por motivos políticos também. Você fazia isso, Augusto? Eu fazia, eu judiava. Eu me colocava como, você é famoso, faz isso, faz aquilo, né? Muito à frente do seu tempo, só que você se adiantou demais. Eu não fiz nada disso que você fez. Em compensação, eu vou para Nova York a hora que eu quero. É isso aí. E vou a Times Square. Pronto. Se quiser, eu passo o fim de ano lá. Acabou. Eles se juntem e comemorem aí o Réveillon. Pronto.